Saúde no ar. Informação na dose certa. Conversando com especialista. O Brasil apresenta um dos piores cenários no mundo em relação à sepse. Por ano, são registrados 670 mil casos, sendo que desses, 55 vão a óbito, 55% vão a óbito. Também chamada de septicemia grave, a sepsis é um problema que ocorre nos pacientes com infecções graves ou generalizadas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no Saúde no Ar de hoje com Leila Santos Souza, ela que é enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital do Subúrbio. Leila, bom dia, prazer recebê-la aqui. Bom dia, prazer todo meu. Pois é, vamos falar dessa doença que acomete, como vimos, muitos brasileiros. A sepse, pode ser que alguém nunca ouviu falar, mas de fato ela tem uma data, né? 13 de setembro é o dia de combate, de controle, também de chamar a atenção sobre sepse. O que significa, então, essa data, né? Como é que isso é articulado? Na verdade, o ILAS, né, que é um instituto latino-americano, ele se dedicou, então, a discutir esse assunto, a sepse, que até então não era tão discutido a nível de Brasil, e a partir de 2007, 2003, eles iniciaram um trabalho, né, junto com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, alguns hospitais, o Ministério da Saúde também, por conta do número elevado de mortes por conta da sepse. E eles iniciaram um trabalho em alguns hospitais com a implementação de protocolos, dados epidemiológicos, né, a fim de que se combatesse ou reduzisse o número. Como você mesmo falou, o Brasil tem um dos piores, talvez não um dos piores, mas tem índices maiores do que o país da Índia, por exemplo. E isso está caracterizado por quê? O que leva, quais são os fatores que colocam o Brasil nesse patamar? É problema de higienização dos hospitais, falta de controle, enfim, uma questão mais cultural, a forma como as pessoas se comportam, né, com relação aos seus problemas de saúde? Na verdade, a sepse ela pode ser caracterizada como uma fonte comunitária, né? A gente pode chamar de sepse como comunitária. O indivíduo ele teve uma infecção, uma meningite, uma gripe que foi mal curada, e aí ele pode evoluir para uma forma mais grave que a gente chama de sepse. Então, na verdade, isso não está totalmente ligado ao fator hospital, né? A gente pode ter a sepse hospitalar, mas também a gente pode ter a sepse comunitária. Então, um indivíduo pode adoecer na comunidade, em sua residência, por um quadro gripal, então pode ter um vírus, né, mais agressivo, pode ter uma meningite bacteriana, que é o que as pessoas ficam muito assustadas, né? Então, é um quadro mais ameno de ser resolvido, mas se ele não for resolvido corretamente, esse indivíduo pode agravar e evoluir para um quadro de sepse. Leila, então, para que fique claro para os nossos ouvintes, quem nunca tinha ouvido esse termo, sepse, e através do programa está sendo informado e passa a saber também que existe uma data, né, específica para se lembrar essa doença. Como que a gente pode caracterizar? Sepse é uma infecção generalizada, é uma infecção grave. O que é sepse? A sepse ela é uma resposta, é uma síndrome caracterizada por um conjunto de alterações graves. Então, anteriormente, a gente conhecia muito falar da sepse como uma forma de uma infecção generalizada. As pessoas falavam, ele está com uma infecção generalizada. Na verdade, a infecção generalizada ela é um estado mais avançado do quadro de sepse. Sepse é uma resposta inflamatória, é uma síndrome que o corpo da gente responde, né, a esse, ou pode ser um vírus, uma bactéria, né, ela tem uma origem infecciosa. Então, a sepse basicamente é isso, uma resposta inflamatória. Agora, por que tem tantos, né, casos de morte? Muitas pessoas chegam a óbito depois da sepse, ou com a sepse. Pronto, porque ela é um conjunto de alterações graves. Então, a gente pode caracterizar a sepse a gente classifica ela
Ela tem 3 subclassificações. A gente tem a sepse, que é uma resposta inflamatória, como eu já falei, né? Ela não necessariamente ela é generalizada. Então, por exemplo, o indivíduo tem um quadro infeccioso ainda não identificado, pode ser respiratório, pode ser uma infecção das meninges, pode ser uma infecção da própria pele. Esse indivíduo ele evolui com um quadro de infecção, um aumento da frequência cardíaca, uma pressão arterial mais baixa. Então, ele vai fazer um conjunto. Além daquele quadro infeccioso, ele vai fazer um conjunto de respostas sistêmicas que vão favorecer essa alteração e depois ele vai evoluir para um quadro de sepse. Então, as pessoas pensavam muito na questão da sepse generalizada, né? E, na verdade, não é. Ele vai ter uma resposta inflamatória e aí, a partir dessa resposta inflamatória que está associada ao quadro infeccioso, a gente caracteriza como sepse. Por que que ela é tão grave? Porque se ela não for reconhecida precocemente, mas uma média de 3 a 6 horas ou até mesmo um tempo menor, esse indivíduo pode evoluir para um quadro mais grave, que a gente chama de sepse grave com alguma disfunção orgânica. Né? Pode parar de urinar, pode ter uma sonolência, pode ter uma confusão mental. Então, ele vai ter alguma alteração, além daquele órgão que foi afetado pela infecção, ele vai ter alguma outra alteração de algum outro órgão. Agora, como é que ela se instala, né? Como é que a sepse aparece? Dentro da comunidade, como você falou, ou dentro do hospital? Quem são as pessoas, os grupos que são mais vulneráveis a esse problema? De uma forma geral, os quadros infecciosos eles estão relacionados à idade. Né? Então, se a gente tem um idoso ou então o prematuro, os extremos de idades, a gente pode considerar que são pessoas mais suscetíveis a evoluir com quadro de sepse. As pessoas que fazem uso de quimioterápicos, então, pacientes que fazem tratamentos oncológicos, a gente sabe que se ele estiver internado com quadro infeccioso, ele tem uma chance maior de evoluir para um quadro de sepse. Né? Aqueles que têm doenças crônicas, os hipertensos, os diabéticos, os pacientes que são portadores do vírus positivo, né, que não aderem ao tratamento. Então, eles são pacientes mais suscetíveis para ter o quadro de sepse. Agora, por que tem gente que nunca ouviu falar da sepse? No caso de prevenção, é possível prevenir, orientar as pessoas? O que elas precisam saber? Até porque, imagina, né? Se você sabe que você pode evitar, você não vai querer ter um problema desse tipo. Veja, a sepse a gente tem como reconhecer ela precocemente. Porque se eu reconheço o estado de sepse em um indivíduo de forma precoce, eu tenho como instituir as medidas, né, o tratamento adequado para ele e eu restituir a saúde desse indivíduo, né, através do medicamento, de uma internação. Mas se a gente teria que prevenir, na verdade, eram os fatores que levam os indivíduos às infecções comunitárias. Então, a gripe, né, a gente tem a campanha de vacinação anual. Então, se as pessoas tivessem uma adesão maior à vacina para gripe. Crianças, né, a rede pública disponibiliza algumas vacinas que fazem a prevenção dessas doenças infecciosas, meningite. Então, se a gente tivesse uma boa adesão às imunizações, a gente teria uma chance de... controle maior. Com certeza. E aí a sepse não se instalaria. Uma vez instalada, Leila, quem é que vai fazer o tratamento, o acompanhamento? Que profissional é indicado para o tratamento de sepse? O paciente que apresenta a sepse, né, por conta de uma evolução, que ela pode evoluir para um estado mais grave, né, e por ser uma síndrome, esse indivíduo tem que procurar um serviço de saúde, né, se for um indivíduo que evolua com sinais de infecção, com os sinais de sepse na comunidade, ele procura um atendimento, né, de saúde, e a equipe que faz abordar o tratamento da sepse é uma equipe multiprofissional. Então, o médico ele institui as medidas, né, as medidas terapêuticas, o tratamento correto, os medicamentos que vão ser utilizados, solicitação de exames para que possa identificar o agente que está causando essa infecção e ser tratado. Mas é uma equipe multiprofissional que vai fazer esse tratamento. Então, quanto mais informação, o diagnóstico, você falou, é importantíssimo. Quanto mais cedo faz o diagnóstico da sepse, mais
cedo também é iniciado o tratamento. E esse diagnóstico, esse mapeamento, como é que ele é feito? Quais são os sinais que podem indicar que alguém está com sepse e precisa entrar logo com o tratamento? Então, a gente tem aquele paciente que, então, vou criar uma situação hipotética, né? Tem um paciente que tem um quadro infeccioso em casa, teve uma gripe muito forte, ou teve algum outro sintoma de uma infecção, e esse indivíduo ele evolui com febre, com a temperatura muito alta, ou então ele evolui com a temperatura muito baixa, que a gente chama de hipotermia, né? Esse indivíduo ele apresenta desorientação, ele não fala, não tem um discurso muito coerente, então desorienta, né? A gente percebe quando a pessoa está desorientando. Então, febre, desorientação, os batimentos cardíacos, o coração ele sente bater mais rápido. Então, esse indivíduo ele tem uma característica de um quadro, pode ter um quadro de sepse associado ao foco inicial dele de infecção. Então, normalmente são essas orientações que a gente dá para a população, né? E como é que é feito o diagnóstico? Através de um exame específico? Sim. Qual é a abordagem? Ao entrar, né, no serviço de emergência, que se caracteriza como a emergência, o quadro de sepse, esse indivíduo deverá ser atendido e lá são realizados alguns exames, né? Inicialmente, para a gente reconhecer o quadro de sepse, a gente tem que triar esse paciente, verificar esses sinais vitais que são importantíssimos, né? E a partir daí o médico vai solicitar um exame para verificar se tem algum micro-organismo, alguma bactéria, vírus correndo na corrente sanguínea dele. E a partir daí ele vai instituir alguns outros medicamentos, né? Um desses medicamentos são os antibióticos, mas que só podem ser prescritos no ambiente hospitalar. E aí, com antibiótico, e geralmente, Leila, as pessoas temem muito, né? Falou que está com infecção, a pessoa está hospitalizada ou até mesmo em casa, descobre-se uma infecção, já é sinal de preocupação. E é mesmo, deve ser mesmo uma preocupação, ou seja, se não é tratada, a sepse pode chegar a que consequências? Claro, a morte já falamos aqui, mas qual é o comprometimento, como é que o paciente fica quando ele está com sepse, não sabe e não trata? Bom, um paciente que tem um quadro de sepse, ele raramente vai conseguir ficar em casa, né? Então, a gente vai perceber que ele vai ter uma indisposição, vai ficar mais acamado. Não necessariamente um quadro infeccioso quer dizer que é um quadro de sepse. A sepse é como ela tomasse uma proporção maior dessa infecção e tivesse uma resposta imunológica, inflamatória do nosso sistema. Alguns indivíduos podem ter infecção e tratar em suas próprias casas. Então, às vezes, a pessoa tem uma infecção de pele, tem uma infecção do trato respiratório. Então, ele só tem aquele quadro daquele local respiratório. Ele não se expandiu, não afetou nenhum outro órgão, que significa que o indivíduo tem a necessidade de ser hospitalizado. Então, ele foi no médico, o médico identificou a infecção, introduziu o medicamento correto, ele foi para casa. Se esse indivíduo não melhora e evolui para a piora do quadro, como febre alta ou febre muito baixa, temperatura muito baixa, né? Ele está evoluindo com taquicardia, a comunidade deve procurar o serviço de saúde mais próximo, porque para evoluir para um quadro infeccioso, para evoluir para um quadro mais grave, e essa é a preocupação da sepse, né? Porque ela tem uma evolução muito rápida. Se eu não tiver as medidas, se eu não fizer as intervenções de uma forma correta e imediata, esse indivíduo pode evoluir para um quadro de sepse grave, choque séptico, ou então falência múltipla dos órgãos, e aí a óbito. Ou seja, vai parando de funcionar, né? Aquelas funções vitais ele deixa de ter. E são muitos casos, realmente. No passado, essa doença, Leila, era conhecida como inflamação do sangue. Fala um pouco disso. As pessoas temem um pouco porque está com o sangue inflamado. É assim que muitos entendem a sepse. Na verdade, a sepse ela é uma resposta inflamatória generalizada, é uma infecção grave. Anteriormente, as pessoas conheciam como infecção no sangue. Então, não necessariamente ter um micro-organismo correndo a nossa circulação sanguínea quer dizer que nós estamos com sepse. A gente pode, inclusive, estar com infecção primária de corrente sanguínea e não saber identificar o micro-organismo, né? Mas ela é uma infecção
Não é generalizada, nem toda a sepse ela é considerada generalizada, mas a gente tem algumas respostas inflamatórias do nosso próprio sistema. E o ouvinte também, claro, pode tirar a sua dúvida se você já ouviu falar ou nunca tinha ouvido falar sobre sepse, conhecida no passado como inflamação do sangue. É uma inflamação grave que pode levar o paciente, hospitalizado ou não, a perder as suas funções, os órgãos vão parando e essa pessoa chega a óbito. Então, liga, participa, tira sua dúvida, esclareça, que é importante saber. Dia 13 é o Dia Mundial, 13 de setembro, é o Dia Mundial de Sepse, quando mais de 60 países, incluindo o Brasil, se unem para conscientizar tanto profissionais de saúde como a população como um todo, sobre a síndrome que mata mais do que alguns tipos de câncer e de infarto. Então, é uma doença que precisa ser levada a sério, as pessoas precisam estar informadas, uma infecção tem que ser levada sim, não tomar antibióticos sem prescrição médica. Isso aumenta muito, né? Potencializa a forma mais agressiva de sepse, esse uso indiscriminado de antibiótico, Leila. Hoje a gente fala muito do uso irracional dos medicamentos, de uma forma especial os antibióticos, porque são eles que fazem com que a gente possa debelar, a gente possa tratar uma infecção. Então, anteriormente, a gente podia comprar um antibiótico na farmácia sem uma receita médica. Então, a gente até diz um ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, quem nunca indicou um tratamento para um amigo ou um vizinho? E a gente sabe que isso é incorreto. Porque cada indivíduo é único e vai ter um tratamento para aquele indivíduo. Então, a gente não pode generalizar. Então, todas as vezes que a gente toma um antibiótico, aquele que sobrou do último tratamento em casa, e a gente lembra daquele medicamento e toma e não foi recomendado pelo médico, a gente induz ao micro-organismo, e às vezes nem é aquele micro-organismo, não é aquele medicamento que era para a gente utilizar, aquele remédio, a gente induz o que a gente chama hoje de resistência bacteriana. Então, essas bactérias, elas ficam resistentes àquele tratamento, e quando o indivíduo chega no serviço de saúde, ele iria utilizar aquele antibiótico, mas porque já utilizou diversas vezes, de uma forma indeterminada, não utilizou no tempo certo, na dose correta, ele pode ter uma bactéria, né, que a gente chama de ter um mecanismo de resistência, e aí não conseguir ser tratado de uma forma mais simples. Olha aí como é grave, né? Temos duas perguntas. A Lúcia, lá de Águas Claras. Oi, Lúcia, bom dia. Tem também a Arlete, da Vasco da Gama. Oi, Lúcia, estamos te ouvindo, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, assim, em quanto tempo a sepse pode matar uma pessoa? A pessoa pode vir a óbito? Porque eu tive uma pessoa que eu levei para estava cansando, um idoso já. E aí, eu acredito que eu já trouxe essa pessoa do interior doente, porque eu senti que ela estava cansando. Quando eu levei para o hospital, aí fizeram um raio-x do pulmão, aí estava com infecção no pulmão. Mas que não ia ficar internada porque fez uma série de exames, tomou nebulização, aí disse que não ia deixar internada porque não tinha vaga, mas sim, aí mandou para casa e passou uma medicação. E dentro de 3 dias, a pessoa veio a óbito, mas aí eu trouxe e fui mais 2 vezes no hospital, mas aí eu fui e falei assim, essa pessoa não vai aguentar tomar essa medicação, porque com a infecção, e pelo que eu conheço da pessoa, eu sei que ela não vai aguentar. E realmente, em questão de 3 dias, ela faleceu, e eu conheci um rapaz também com problema no dente, uma infecção no dente. Ele ficou internado até no hospital do subúrbio. Ok, obrigada então, tá, Lúcia? E a Leila, que é a nossa convidada, é de lá, do hospital do subúrbio. E infecção no dente, ela falou, isso é importante, pode levar também um quadro de sepse. Quanto tempo a pessoa pode chegar a óbito? O quadro de sepse, ele pode evoluir para os quadros mais graves, né, que é a sepse grave, choque séptico e disfunção orgânica, em menos de 6 horas de relógio, se esse indivíduo já estiver debilitado, né? Se ele estiver, inclusive, fazendo parte daquele grupo de risco que a gente já informou. Né? O idoso, ele já tem uma já faz parte do grupo de risco, né? Eu não sei como lhe ofertar uma outra informação, mas existem vários exames que são feitos no momento da triagem desse paciente, quando ele é admitido na emergência, né? Principalmente aquele que já vem com um quadro respiratório inicial, um quadro infeccioso inicial. São feitos os exames. É claro que o médico, com segurança, ele vai liberar esse paciente
para ir acompanhando, né? E o problema, às vezes, isso, né? A falta de uma rede que possa também atender. Correto. O paciente nem sempre acaba tendo aquele atendimento adequado. Arlete, bom dia. Bom dia, dona Patrícia. Tudo bem? Tudo. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, que eu sou meio burrinha, um exemplo. Então, no caso, como a senhora esse programa tira dúvida, Sim. eu queria tirar uma dúvida. Quem doa sangue e que Deus gosta desse negócio e não saber, e doar lá no Imoba, sabe? Ok. Bom, vai ter algum risco para doadores de sangue? Quando você faz a triagem, se você tem algum problema de infecção, isso vai aparecer, né? Com certeza. O Hemoba, antes de preparar a bolsa para a gente receber esse sangue, ele faz todas as avaliações necessárias. A sepse, ela não é transmitida, não é uma doença que pode ser transmitida por via aérea, né? Contato sanguíneo, não. Na verdade, a sepse, ela agrava o nosso sistema imunológico, né? Você é uma pensou infecção com sepse, inicial. ela passa para outra? Não. Não vai passar, tá? Ela tem um quadro grave que precisa ser tratado. O tratamento, muitas vezes, é difícil com antibiótico. Depende muito da resistência desse paciente, como ele vai aceitar o tratamento, mas não transmite. Maria, lá do bairro de Brotas, sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber o que é sobre o exame de hemograma. Hipocromia, poiquilocitose, policromia, que aí é escrito assim em cruzes, entre parênteses. O que significa isso? É infecção. Vamos ver se Leila pode te ajudar. Como com o exame comum de sangue, Leila, pode diagnosticar uma infecção? Se você faz um exame normal, né? Aquele básico que as pessoas fazem, e nesse exame comum pode detectar uma infecção. Ela disse que tem esse diagnóstico no exame que ela fez e ela queria saber o que pode ser, se é uma infecção. Como ela se chama? Maria, lá do bairro de Brotas. Maria, eu te aconselho que você retorne ao médico que fez a solicitação desse exame. Na verdade, quando a gente solicita no hospital os exames, o hemograma, é para ver os leucócitos, né? Para ver se a gente tem um aumento desse leucócito. E aí, esse aumento desse leucócito com outros achados que o médico vai identificar como taquicardia, como febre, ele pode associar esse quadro de sepse, mas não necessariamente ele isolado, a gente pode definir que seja um quadro de sepse, né? Na verdade, inclusive essas alterações seria indicado que você procurasse o médico mesmo que você solicitou. Então, fica aí o alerta para o próximo dia 13, que é o Dia Mundial de Combate à Sepse. Nós vamos estar falando desse assunto. Nessa data, você vai ouvir mais falar sobre infecção, não só do sangue, mas uma infecção grave, que é o conceito de sepse. Fique atento e cuide da sua saúde. Muito obrigada, Leila Santos Souza, que é enfermeira da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, lá do Hospital do Subúrbio. Obrigada pela presença. Obrigada, eu agradeço a vocês. A gente que agradece. Obrigada, Leila, e a você também, que fez com a gente hoje o programa Saúde no Ar, que falou sobre sepse. Essa entrevista, ainda hoje, você acompanha lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.